Bom dia, pessoal que está acompanhando a gente no Facebook e para quem está vendo o vídeo posteriormente como gravado. A gente está aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, com o professor Dr. Walter Pomar, da UFABC, para continuar a série de vídeos que a gente tem feito desde o começo da quarentena, com o tema de crise sistêmica e alternativa sistêmica. Esse é mais um vídeo, mais uma live do BR em Casa, do projeto do BR em Casa, especificamente da TV BRI. Eu sou o João Gabriel, eu estou como monitor do curso de Relações Internacionais lá da UFABC. Eu convido a todos vocês que ainda não acompanham a página do BRI para acompanhar, curtir, para estar por dentro aí da agenda das próximas lives também que a gente está organizando. O tema de hoje é Zizek. A gente já fez algumas outras lives com o professor Walter, como eu comentei agora há pouco, então eu peço para que vocês que tenham interesse procurem nos vídeos da página para ter acesso ao que foi comentado e conversado. Os vídeos estão gravados, essa live também vai ficar gravada. E os comentários estão abertos aí, perguntas, enfim, a gente vai fazer uma rodada no final para ter esse debate. Walter, então é com você, obrigado mais uma vez por estar com a gente no espaço e bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão acompanhando mais essa live da TV BRI, do projeto BRI em Casa, Bacharelado de Relações Internacionais da UFABC. Como sempre, eu inicio recapitulando o que eu abordei nos 6 últimos programas, sempre sobre o tema crise sistêmica e alternativa sistêmica. No primeiro programa, eu fiz uma introdução geral ao tema, explicando quais são as questões que nos propunhamos a tratar. No Day After, o mundo continuará como é hoje? Haverá ou poderá ocorrer uma mudança profunda? Se houver uma mudança profunda, de que natureza, de que profundidade será essa mudança? Se reconhecemos que está em curso uma crise sistêmica, isso implica que o Day After trará uma alternativa também sistêmica? No primeiro programa, eu também ressaltei que essa discussão está sendo feita agora porque vivemos um momento de crise mundial. Mas o que isso significa exatamente? Qual é a natureza dessa crise? Quais as diferenças e quais as semelhanças entre essa crise de hoje e outras que já existiram na história recente? E o que a natureza dessa crise pode nos dizer acerca do que é que nos espera no mundo pós-crise? Esse foi o conteúdo do primeiro programa. No segundo programa dessa série, eu apresentei as ideias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é doutor honoris causa pela Universidade Federal do ABC. Mais especificamente, eu falei do discurso feito pelo ex-presidente Lula no dia 1º de maio de 2020, onde ele afirmou que o capitalismo estaria moribundo. E disse também que espera que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, sejam o centro de tudo e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles, e não o contrário, como aconteceu até hoje. Lula disse também esperar que, depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual, a solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. E defendeu a expectativa em um mundo em que ninguém explore o trabalho de ninguém, um mundo em que se respeitem as diferenças entre um e outro, um mundo em que todos, absolutamente todos, dispõem de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. No terceiro programa da série, eu falei das opiniões de Henry Kissinger, pensador, político e um serial killer estadunidense em liberdade. Kissinger propõe aos Estados Unidos que faça um grande esforço, primeiro, para reforçar a resiliência global a doenças infecciosas. Segundo, para curar as feridas da economia mundial. E terceiro, para proteger os princípios da ordem mundial liberal. Segundo Kissinger, o desafio histórico para os líderes é gerenciar a crise enquanto constroem o futuro. E o fracasso, diz Kissinger, pode incendiar o mundo. Vindo de alguém que contribuiu para bombardear com ele sabe do que ele está falando. No quarto programa da série, eu falei do que propõe o sociólogo Jeremy Rifkin, um dos defensores do Green New Deal global. Para Rifkin, nós estamos diante de uma crise civilizacional.
Mas o que é que ele entende por civilização? E o que é que viria depois da crise da civilização? Para Rifkin, não viria um mundo pós-capitalista, mas sim um mundo pós-combustíveis fósseis. Ele diz também que estaríamos frente à sexta extinção, durante a qual vão desaparecer metade de todos os habitats e animais da Terra ao longo das próximas 8 décadas. Afirma ainda que estaremos rumo a uma terceira revolução industrial. No futuro, segundo ele, tudo estará conectado à internet das coisas. Uma infraestrutura inteligente manejará a economia com muito pouca supervisão humana. Serão algoritmos que vão comandar. Os amantes de Skynet, do Exterminador do Futuro, podem ler com prazer, entre aspas, essas declarações. No 5º programa da série, eu analisei o que pensa o israelense Yuval Noah Harari, autor de 3 livros que são bastante conhecidos aqui no Brasil: Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Harari diz que a humanidade está, neste momento, enfrentando uma crise global, talvez a maior crise da nossa geração. Nesse momento de crise, diz ele, enfrentamos 2 escolhas particularmente importantes. A primeira escolha é entre vigilância totalitária versus empoderamento do cidadão. E a segunda escolha é entre isolamento nacionalista versus solidariedade global. Ele diz que tanto a epidemia em si, quanto a crise econômica dela resultante são problemas globais, que só podem ser resolvidos efetivamente com cooperação global. Mas, na opinião dele, uma paralisia coletiva tomou conta da comunidade internacional. Parece não haver adultos na sala. Diz ele que o atual governo dos Estados Unidos abdicou do cargo de líder, deixou bem claro que se preocupa muito mais com a grandeza da América do que com o futuro da humanidade. E complementa, se o vazio deixado pelos Estados Unidos não for preenchido por outros países, não só será muito mais difícil interromper a epidemia atual, mas seu legado continuará envenenando as relações internacionais nos próximos anos. Harari diz que a humanidade precisa fazer uma escolha. Iremos percorrer o caminho da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global? Se escolhermos a desunião, a crise não apenas se prolongará, mas provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Mas, diz Harari, se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todas as futuras epidemias e crises que podem assaltar a humanidade no século XXI. Bom, ao terminar o 5º programa, estimulado pelo que o Harari diz, eu deixei algumas perguntas. Como organizar uma nova ordem mundial sem deslocar a ordem mundial anterior? E, 2, como deslocar a ordem mundial anterior? Como ter solidariedade global no mundo organizado pela busca do lucro? No 6º programa da nossa série, nós falamos da ideia do coreano Byung-Chul Han, que eu chamei de BCH, para facilitar a nossa vida. Nos cingimos às ideias desenvolvidas por BCH em 2 artigos, ambos publicados no jornal El País. Um publicado há 4 anos e outro recente, de 22 de março de 2020, intitulado O Coronavírus de Hoje e o Mundo de Amanhã. Nesse artigo mais recente, de março de 2020, BCH diz o seguinte: o coronavírus está colocando o nosso sistema à prova. Ao que parece, a Ásia controla melhor a epidemia do que a Europa. A Europa está fracassando. Em comparação com a Europa, quais vantagens o sistema da Ásia oferece que são eficientes para combater a pandemia? Vigilância digital. E o foco dele é a China, onde não haveria nenhum momento da vida cotidiana que não esteja submetido à observação. Segundo BCH, há 200 milhões de câmeras de vigilância na China. Mas, de maneira geral, diz ele, na Ásia impera o coletivismo, não haveria um individualismo acentuado. No final do artigo, ele afirma que o pânico desatado pela pandemia de coronavírus é desproporcional, que nem mesmo a gripe espanhola, que foi muito mais letal, teve efeitos tão devastadores sobre a economia. Claro, se tivéssemos tempo, questionaríamos sobre se isso não tem a ver com o fato de que a gripe espanhola veio na sequência da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos nos perguntar, voltando a BCH, palavras dele,
A que isso se deve na realidade? Por que o mundo reage com um pânico tão desmesurado a um vírus? E diz ele, a reação de pânico dos mercados financeiros à epidemia é a expressão daquele pânico que já é inerente aos mercados financeiros. E afirma que um pânico reprimido estava aguardando a explosão. E diz, abre aspas, provavelmente o vírus não é mais do que a gota que transbordou o copo. O que se reflete no pânico do mercado financeiro não é tanto medo ao vírus quanto medo a si mesmo. O crash poderia ter ocorrido também sem o vírus. Talvez o vírus seja somente o prelúdio de um crash muito maior. E ele conclui dizendo: o vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Palavras de BCH. Somos nós, pessoas dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo e nossa ilimitada e destrutiva mobilidade para nos salvar, para salvar o clima e nosso belo planeta. Vejam, BCH tem um conceito curioso de revolução. Revolução para ele é repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo. Esse é o horizonte pós-crise proposto por BCH. Mas o que é, então, exatamente que ele entende por revolução? Uma resposta está no outro texto, pré-pandemia, intitulado Por que hoje a revolução não é possível? Esse outro artigo foi publicado em 3 de outubro de 2014 e toma como ponto de partida uma polêmica entre BCH e Antônio Negri. Naquele artigo, de outubro de 2014, ele apresenta uma série de argumentos para explicar por quais motivos a revolução não seria mais possível. As razões que ele elenca naquele artigo estão, digamos assim, no plano da política, da subjetividade. De maneira geral, aliás, o foco de BCH está na política, não na economia política. Talvez por isso ele não leve em consideração a seguinte hipótese: décadas de expansão do capitalismo levaram ao extremo a força política e ideológica subjetiva do capitalismo. Ou seja, as pessoas vivem como se não houvesse outro modo de viver. Aqui eu abro um parênteses para contar uma pequena anedota. Um certo professor universitário de uma certa universidade que fica no ABC estava debatendo um texto com outras pessoas. Esse texto defendia e a estatização do sistema financeiro. Alguns dos debatedores disseram, sim, socialismo, ok. Sim, revolução, ok. Mas estatização do setor financeiro, não. Isso é muito radical. Vejam que curioso. Como nos filmes de ficção científica, tudo acaba, menos o capitalismo. Isto é, a força subjetiva do capitalismo. É mais fácil falar de revolução e de socialismo do que pensar na estatização do sistema financeiro. Bom, então, BCH talvez não perceba que essas décadas de expansão capitalista fortaleceram o capitalismo politicamente e subjetivamente. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas décadas de expansão do capitalismo levaram ao extremo as contradições objetivas deste modo de produção. É nessa dialética entre subjetivo e objetivo, entre política e economia, que, na opinião de alguns estudiosos, é nessa dialética que residiriam as possibilidades de uma revolução, inclusive de uma revolução vitoriosa e, inclusive, de um caminho concreto de superação do capitalismo. Mas atenção, em 2014, BCH dizia que a revolução não era mais possível. E em 2020, ele admite que é possível. Sinal dos tempos. Está sendo possível ouvir? Sim, agora sim, deu uma travada nessa última frase. Então vou retomar aqui. Uhum. Então, vou falar no final dos tempos, né, eu dizia, hoje nós vamos tratar das ideias do Slavoj Žižek, tomando como base o livro mais recente dele, intitulado
Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do comunismo. O título original é Pandemic, Covid-19 Shakes the World. Um título mais prudente. Primeiro vamos lembrar quem é Zizek, né? Ele nasceu em Ljubljana, na então Iugoslávia, no dia 21 de março de 1949. Iugoslávia é um país produto do século XX. Existiu mais ou menos entre 1918 e 1989. Um dos pedaços em que se partiu a Iugoslávia é a Eslovênia. A Eslovênia faz fronteiras com a Itália, com a Áustria e com a Hungria. Ljubljana é a capital da Eslovênia. Zizek nasceu, portanto, iugoslavo e hoje é esloveno. E não qualquer esloveno. Em 1990, ele se candidatou à presidência da República da Eslovênia. Teve 431 mil votos, ficou em quinto lugar. Quem ficou em quarto lugar teve 453 mil votos. Se Zizek tivesse ficado em quarto lugar, ele teria sido eleito, porque o sistema eleitoral esloveno prevê a constituição de uma presidência composta por 4 pessoas e por um presidente, que é eleito posteriormente. Se ele tivesse sido eleito, provavelmente não estaríamos falando dele aqui. Pois bem, não foi eleito, e isso nos rendeu muitos livros, né? Na época da Iugoslávia, ele se formou em filosofia, e depois ele foi para a França, onde se doutorou, em 1985, na Universidade de Paris 8, em psicanálise. E hoje ele é professor do Instituto de Sociologia e Filosofia da Universidade de Ljubljana e também é vinculado ao Instituto Birkbeck, ligado à Universidade de Londres. Na sua atividade como professor, Zizek publicou cerca de 74 títulos desde 1972. É um cara prolífico, embora nesta lista tenha desde grandes trabalhos até coletâneas de ocasião, como é o caso dessa que nós vamos comentar hoje, Pandemia. Muito bem. Aqui no Brasil, em língua portuguesa, Zizek também tem muitos livros publicados. Já foram publicados desde 1991 24 traduções de obras do Zizek aqui no Brasil. Ele é um intelectual público muito pop. Por exemplo, faz análises de Matrix, de Batman Begins, faz observações sobre o Kinder Ovo, sobre o formato das privadas europeias, sobre a Coca-Cola. E segundo a Wikipédia, que ele próprio, Zizek, considera uma fonte, em 2012, a revista Foreign Policy listou Zizek na sua lista dos top, dos 100 maiores pensadores globais, chamando-o de filósofo celebridade. E em outros lugares, ele seria intitulado de Elvis da teoria cultural e filósofo mais perigoso do mundo. Bom, além de pop, Zizek é muito gozador. Cito 2 frases que ele falou numa palestra recente na Espanha. Ao ver Trump, a gente sente saudade de George Bush. E a segunda é: os marxistas gostam tanto da psicanálise porque é a única explicação que eles têm para o fato de as pessoas ainda não terem feito a revolução. Bom, como intelectual, quais são as principais referências do Zizek? 3. Hegel, em primeiro lugar. E é bom lembrar que a teoria do fim da história, que vai no sentido oposto ao que nós temos defendido aqui nessa série sobre crise sistêmica e alternativa sistêmica, a teoria do fim da história, que é, entre outras, de Francis Fukuyama, foi defendida com base nas opiniões exatamente de um hegeliano de direita. É interessante ver como Hegel, o dialético por excelência, está de volta pela esquerda e pela direita e aparece nas 2 pontas do debate sobre o futuro imediato da humanidade. Hegel é uma das referências de Zizek. Para os que não recordam, nasceu em 1770, morreu em 1831. Segunda referência de Zizek, o marxismo através da escola de Frankfurt. A tese de doutorado de Zizek tem como título A relevância prática e teórica do estruturalismo francês, onde ele faz um diálogo com o que era exatamente o pensamento francês
na época do existencialismo, do estruturalismo, da escola de Frankfurt, do marxismo ocidental. E a terceira referência é Lacan, né? Lacan, psicanalista, muito conhecido e importante, que exatamente, segundo os especialistas, busca fazer uma formulação levando em consideração o estruturalismo e o existencialismo, a liberdade e a estrutura. Para quem quiser tomar contato com as obras do Zizek, uma alternativa são os documentários que estão disponíveis com ele ou sobre ele na internet com legendas em português, né? De 2004, um documentário chamado A Realidade do Virtual, que é uma palestra feita por ele. Em 2005, um documentário de título muito original, Zizek. E em 2006, O Guia Pervertido do Cinema. E em 2012, O Guia Pervertido da Ideologia. Então, tem pelo menos 4 ou 5 documentários que podem ser assistidos. E outra alternativa, para os que gostam de livros muito melhor, que é ler algumas das suas muitas obras. Recomendo aqui Eles Não Sabem o que Fazem, O Sublime Objeto da Ideologia, que foi publicado pela editora Zahar no distante ano de 1992. Outro, mais recente, Bem-vindo ao Deserto do Real, publicado pela Boitempo em 2003. Outro é, na verdade, uma entrevista feita com Zizek, com o título Arriscar o Impossível, foi publicado pela Martins Fontes em 2006. E para quem é do ramo, Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, que é uma obra mais, digamos assim, pesada. Isso posto, nós vamos aqui, na última parte do nosso programa, comentar as ideias do Slavoj Zizek, mas as ideias expostas na obra mais recente dele, publicada em abril de 2020, com o título Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Já comentei que o título em inglês é muito mais comportado, Pandemic. Covid Shakes the World. Nessa publicação, em português, há um prefácio de Christian Ingo Lenz Dunker. Christian é psicanalista, é professor titular da USP. Depois do prefácio, vem 13 textos escritos pelo Zizek, e no final tem um sobre o autor, organizado pela própria editora. Esses 13 textos são muito desiguais entre si, algumas vezes expõem ideias contraditórias, você encontra num texto uma afirmação e logo adiante, no outro texto, a afirmação oposta, mas todos têm como fio condutor o tema da pandemia e seus efeitos. Eu vou falar aqui do conteúdo capítulo por capítulo dos 13 textos, apresentando e comentando alguma ideia mais, a meu ver, destacada, e ao final vou fazer um comentário sobre o que parece ser a ideia central do texto. O capítulo 1 chama-se O Vírus da Ideologia. Ele começa perguntando onde é que terminam os dados e onde começa a ideologia na análise da pandemia. E chama a atenção para o fato que a influenza ceifou a vida de, diz ele, 50 milhões de pessoas no passado, e neste ano, só nos Estados Unidos, ceifou a vida de 8 mil. Então, por que esse destaque todo para o tema da pandemia? Ele diz, ou ele insinua, que isso pode ter relação com algum tipo de racismo anti-chinês, embora, palavras dele, a esta altura, talvez uma grande cidade chinesa seja um dos lugares mais seguros do mundo para se estar. Paradoxalmente, ele comenta que o fato de nós termos mais conexão hoje no mundo pode fazer com que um desastre local vire pavor global e vire catástrofe. Que nos lembra, sempre palavras dele, que o ser humano continua sendo somente mais uma das espécies vivas do planeta, mas que o desenvolvimento tecnológico nos torna mais independentes da natureza e, ao mesmo tempo, em outro patamar, mais dependentes dos caprichos da natureza. A erupção de um vulcão, que em outros tempos seria percebida só pelos que estavam ao redor, faz com que todos os voos da Europa e de várias das regiões do mundo sejam interrompidas. E diz ele que se essa pandemia tivesse ocorrido antes das reformas de Deng Xiaoping, provavelmente nem teríamos ouvido falar dela.
Eu destaco nesse capítulo número 1 a seguinte passagem, abre aspas, uma coisa é certa, isolamento, novos muros e mais quarentenas não resolverão o problema. Precisamos de solidariedade incondicional e de uma resposta globalmente coordenada, uma nova forma daquilo que certa vez se chamou de comunismo. Então, já no primeiro artigo, ele diz que a resposta seria uma nova forma daquilo que certa vez se chamou de comunismo. Ele reafirma que, apesar de todos os efeitos distópicos da pandemia, há, contudo, uma perspectiva emancipatória inesperada escondida nessa visão de pesadelo. E diz: será que as ruas semi-abandonadas de uma megalópole chinesa não fornecem a imagem de um mundo não consumista bem resolvido? Eu destaco essa ideia. Anotem isso. Essa ideia que contrapõe comunista a não consumista, enfatizando o tema da distribuição. Voltaremos a isso a seguir. Continuo apresentando as opiniões do Zizek no primeiro capítulo do livro Pandemia. Diz ele, abre aspas, o impulso de preencher todo e qualquer momento do nosso tempo disponível com mobilização intensa inevitavelmente desemboca em uma monotonia sufocante. E talvez possamos ter esperança de que uma das consequências não intencionais das quarentenas por coronavírus nas cidades chinesas será que ao menos algumas pessoas utilizarão seu tempo morto para se libertar do imperativo do agir desenfreado e para pensar a respeito do sentido ou da falta de sentido da situação na qual se encontram. Eu aproveito essa passagem para destacar a grande dificuldade que Zizek e muitos outros autores que debatem o tema da pandemia têm quando se trata de falar da China. Não sabem se elogiam, não sabem se criticam, né? É curioso porque isso tem relação com algo que eu comentei no outro programa da série, com a polaridade que se estabelece na série de ficção científica The Expanse, em que daqui a 2 séculos o sistema solar está todo devidamente colonizado e existem 2 grandes polos, a Terra e Marte. Na Terra, a ordem é dirigida pela Organização das Nações Unidas. Só que aqui se vive num estado de miséria e de ajuda e Bolsa Família para massas sem emprego. Já Marte é uma sociedade semi-militarizada, mas baseada na mais extrema igualdade. Essa noção, que contrapõe liberdade com igualdade e que é muito presente na ciência política, está muito presente nas reflexões sobre a China de Zizek e de outros autores. Continuemos. Zizek resiste à postura de atribuir ao sofrimento das vítimas da pandemia alguma sacada autêntica mais profunda, contribuindo assim para cinicamente legitimar o sofrimento delas. Mas o argumento dele é que mesmo acontecimentos horríveis podem ter consequências imprevistas. Ele cita o fato do governo de Israel, de Netanyahu, um racista conhecido, ter se preocupado com a saúde dos palestinos. Cita também o fato paradoxal de que o Brexit, nessas circunstâncias, pode ter efeitos inesperados. E conclui dizendo que para o povo de Wuhan, onde a pandemia teria começado, não seria a hora de sentir-se envergonhado ou estigmatizado. Ao mesmo tempo, Zizek ataca os chineses, que, diz ele, teriam se protegido, e ataca, ao mesmo tempo, quem defende pôr os chineses em quarentena. Capítulo 2, intitulado Estamos Todos no Mesmo Barco Agora. Esse capítulo é dedicado ao médico Li Wenliang. Li Wenliang é talvez o primeiro médico chinês a ter relatado a existência do Covid-19. Há toda uma polêmica sobre o fato de que, naquele momento, o governo local não deu ouvidos e, inclusive, impôs censura às opiniões do Li Wenliang, motivo pelo qual este governo foi posto de quarentena, digamos assim, pelo governo central chinês, quando verificou que
de certa maneira, não agiu como se esperava que agisse. Eu recomendo a todos que leiam a esse respeito um livro disponível na internet chamado Wuhan no isolamento do coronavírus. É da editora Contraponto. É muito interessante, é uma descrição com variados textos sobre o que aconteceu em Wuhan. Repito, Wuhan no isolamento do coronavírus. E chama atenção também para a palestra feita nesta segunda-feira que passou pelo nosso colega professor Jorge Romano, em que ele fez uma análise das críticas que são feitas à postura dos chineses frente à pandemia. Ele diz: falar de como os chineses não agiram corretamente, tendo sido eles os primeiros a enfrentar o problema, é muito fácil, mas chega a ser patético, vindo de governos que, já tendo todas as informações, meses depois, agiram de maneira deplorável, como é o caso de vários governos na Europa, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso de uma nação sul-americana, cujo nome eu não vou citar. Bom, de toda maneira, este segundo texto do Zizek, ele é dedicado a criticar ou a comentar vários aspectos da sociedade chinesa, dizendo que em tempos de pandemia é preciso um Estado forte, uma vez que medidas de larga escala, como quarentenas, devem ser implementadas com disciplina militar. E por isso ele analisa a postura paradoxal de setores como os libertarianistas nos Estados Unidos, tá certo? Que provavelmente resistiriam a medidas assim, lançando uma insurreição contra o Estado dos Estados Unidos, e reconhece que não há forma fácil de separar a boa liberdade de expressão dos maus boatos. Mas diz também que não devemos descartar a possibilidade de que, às vezes, não contar toda a verdade para o público pode efetivamente evitar uma situação de pânico que poderia, por sua vez, acarretar o maior número de vítimas. Nesse ponto, o problema não pode ser resolvido. A única saída é a confiança mútua entre as pessoas e os aparatos do Estado, e diz: e é isso que está dolorosamente em falta na China. Da onde ele tira essa afirmação de que estaria dolorosamente em falta na China, para mim, confesso, é um mistério empírico, porque os fatos não reforçam essa ideia. Em seguida, ele diz: se uma epidemia mundial se desenvolver, medidas que parecem comunistas a muitos de nós hoje terão de ser consideradas em nível global. Gerenciamento da produção e da distribuição para além das coordenadas do mercado. Antes, no texto que precedeu, ele estabeleceu um certo contraponto entre comunismo e consumismo. Aqui, ele apresenta o comunismo como gerenciamento da produção e da distribuição para além das coordenadas do mercado. Ele faz uma série de comentários interessantes sobre a grande fome irlandesa dos anos 40 do século XIX, e faz também analogias muito simpáticas sobre o que está ocorrendo hoje e a famosa obra A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, de 1897, em que invasores marcianos são derrotados pelas coisas mais humildes que Deus, em sua sabedoria, colocou sobre essa terra. Ele diz: o coronavírus seria uma espécie de história invertida, são os vírus acabando conosco. Variantes dessa ideia aparecem em obras como Guerra Mundial Z, com Brad Pitt, que eu recomendo que assistam, e no genial The Omega Man, de 1971, que teve uma versão anterior com o inesquecível Vincent Price, em 1974, e uma versão mais recente com Will Smith, intitulada Eu Sou a Lenda. Esse Eu Sou a Lenda copia o nome original do texto Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, de 1954, que está na origem do filme e do roteiro. Mas voltando ao tema, o Zizek diz que, abre aspas, devemos resistir à tentação de tratar a epidemia em curso como algo dotado de um significado mais profundo, como se estivéssemos sendo punidos por alguém que estaria nos observando. Essa atitude seria pré-moderna. Curiosamente, logo em seguida, o mesmo Zizek diz que, na ordem mais ampla das coisas, somos uma espécie sem importância. Resta saber, pergunto eu, de quem é este ponto de vista acerca da ordem mais ampla das coisas,
logo vindo dele, que anteriormente disse que seria um ponto de vista pré-moderno imaginar que alguém estaria nos observando e nos punindo por mau comportamento. Mas, de toda maneira, ele conclui o texto citando Martin Luther King: talvez tenhamos chegado em embarcações diferentes, mas agora estamos todos no mesmo barco. Capítulo 3. Capítulo 3 da obra Pandemia, de Zizek, intitula-se Os 5 Estágios da Epidemia. Ele se baseia naquela noção da Elizabeth Kubler-Ross sobre os 5 estágios: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Ele chama a atenção que, para ela, e ele concorda, nem sempre todas essas etapas aparecem e nem sempre aparecem na mesma sequência. E ele faz uma série de comentários muito divertidos sobre como esse sequenciamento de etapas poderia ser aplicada para a análise da postura da humanidade frente ao câmbio climático, frente ao controle digital, frente ao governo Trump e frente ao corona. E no final ele diz, mas o que seria o estágio da aceitação no caso do corona? E ele responde, não importa quão magníficos sejam os edifícios espirituais que nós, a humanidade, somos capazes de produzir, uma contingência natural estúpida, como um vírus ou um meteoro, pode acabar tudo de uma só vez. E ele propõe, em outras palavras, contrapor o e daí à solidariedade coletiva. O capítulo 4 intitula-se Bem-vindo ao Deserto do Viral. Ele fala que existem enormes surtos de vírus ideológicos e fala que começamos a pensar em possibilidades alternativas de sociedade, possibilidades para além do Estado-nação, cooperação e solidariedade globais. Eu destaco a seguinte passagem nesse capítulo. Diz ele, abre aspas, muito se especula hoje se o coronavírus poderá levar à queda do governo comunista na China, da mesma forma que, como o próprio Gorbachev admitiu, a catástrofe de Chernobyl foi o acontecimento que deflagrou o fim do comunismo soviético. Mas há um paradoxo aqui. O coronavírus também nos estimulará a reinventar o comunismo com base na confiança do povo e na ciência. Bom, eu não vou discutir aqui se o que Gorbachev falou foi verdade, pois certamente não foi. E tampouco vou discutir aqui, nesse momento, a insistência com que Zizek fala da China. É quase uma obsessão. Muito interessante. O divertido vem a seguir. Ele lembra de uma passagem do Kill Bill, do Quentin Tarantino, onde a personagem Beatrix, de Uma Thurman, enfrenta o personagem Bill, de David Carradine, com a técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Tchan, 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 tchan. E a pessoa, enquanto ficar parada, ela sobrevive, mas quando der 5 passos, caput. E ele fala, não poderíamos dizer que a ideia por trás das especulações sobre como o coronavírus pode levar à queda do governo comunista da China passa um pouco por aí? Ponto de interrogação. E complementa, minha modesta opinião é que a epidemia do coronavírus é uma espécie de ataque com a técnica dos 5 pontos que explodem o coração a todo o sistema capitalista global. Um sinal de que não podemos mais continuar tocando as coisas da mesma forma, de que é necessária uma mudança radical. Ou seja, passada a crise, quando o sistema global der 5 passos, caput. E daí ele passa para citar o Frederick Jameson e a análise que o Jameson faz sobre o potencial utópico presente em filmes sobre catástrofes cósmicas. E fala do triste fato de que precisamos de uma catástrofe desta magnitude para nos fazer repensar as características básicas da sociedade em que vivemos. E materializa isso como primeiro modelo ainda vago desse tipo de coordenação global, a Organização Mundial de Saúde. Notem, pessoal, que quando alguns intelectuais e alguns governantes de países de um certo país do Sul acusam a Organização Mundial de Saúde de comunista, eles poderiam citar um determinado autor esloveno. Mas sigamos. Ele defende, nesse texto, uma rede global de atendimento à saúde e cita uma autoridade iraniana que primeiro negou, depois adoeceu e depois comentou: este vírus é democrático e não discerne entre pobres e ricos ou entre políticos e cidadãos comuns. Aqui, mais uma vez, igual ao Gorbachev de antes, esse comentário sobre o ministro da Saúde do Irã não tem
a menor base empírica. O vírus mata, em maior número, pobres. Não só mata em maior número pobres, porque os pobres são em maior número na humanidade, mata em maior número proporcionalmente. Não há sombra de dúvida sobre isso. O nosso caso aqui no Brasil, cidade de São Paulo, são exemplos e exemplos disso. De toda maneira, com base nessa afirmação de que o vírus atinge a todos indistintamente, Zizek, em certos momentos, cai nesse tipo de platitude quase ingênua. Ele conclui: nesse sentido, o ministro iraniano está profundamente correto. Estamos todos no mesmo barco. E, portanto, o que nós precisamos é uma coordenação global eficiente, não caindo na ilusão que depois do pico vem a normalidade. Ele acha que talvez depois do pico venha a necessidade de mais controle e disciplina, inclusive autocontrole. Talvez apenas a realidade virtual seja considerada segura. E lembra que vírus era um termo antes muito utilizado para se referir ao mundo digital. E estamos testemunhando um retorno massivo ao significado literal originário do termo. Outro fenômeno esquisito que ele cita é o retorno triunfal do animismo capitalista, em que se tratam fenômenos sociais, tais como os mercados ou o capital financeiro, como se fossem entidades vivas. Novamente aqui eu destaco o seguinte trecho, abre aspas. Será que tudo isso não assinala de forma clara a necessidade urgente de reorganizar a nossa economia global para não mais deixá-la à mercê dos mecanismos de mercado? Não me refiro aqui ao comunismo à moda antiga, é claro, mas simplesmente a algum tipo de organização global capaz de controlar e regular a economia, bem como de limitar a soberania de Estados-nação quando assim for necessário. Países inteiros foram capazes de fazer isso em condições de guerra, e estamos nos aproximando, todos nós, de um estado de guerra médica. Esse trecho é muito interessante. Primeiro, ele diz, não seria o comunismo a moda antiga, ou seja, não seria o comunismo a moda da União Soviética. Ele também já deixou claro em outros textos que não se trata do comunismo à moda atual, não se trata do comunismo de tipo chinês. De que comunismo, então, Zizek fala? Ele diz algum tipo de organização global capaz de controlar e regular a economia, bem como de limitar a soberania de Estados-nação quando assim for necessário. Países inteiros foram capazes de fazer isso em condições de guerra. Estamos nos aproximando, todos nós, de um estado de guerra médica. Essa comparação é muito perigosa. A ideia de que existiria uma espécie de socialismo estatal ou de um capitalismo de Estado veio efetivamente da época da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. E é verdade que, em condições de guerra, é possível que países, nações, sociedades, classes dominantes imponham este capitalismo de Estado ou socialismo estatal. Mas atenção, quando uns países impõem isso a outros países, porque é disso que se trata quando se fala de limitar a soberania, nós estamos diante de um fenômeno um pouco bizarro. Seria o equivalente a exportar a democracia. Faz-se muito comum na política do Bill Clinton e depois de governos dos Estados Unidos. Ou também seria o equivalente a exportar o socialismo. Será que isso é razoável? Ele fala da necessidade também de controlar e regular uma economia nacional. Veja, não é possível fazer isso impondo isso aos outros, limitando a soberania dos outros contra a vontade dos outros e achar que isso é um pensamento trivial. Eu volto mais uma vez a lembrar o que ele disse. Um tipo de organização global capaz de controlar e regular a economia, bem como de limitar a soberania dos Estados-nação. Que organização global vai ser essa? Notem que quando a extrema-direita associa o comunismo ao globalismo, é deste tipo de raciocínio, ou com base neste tipo de raciocínio, que ela se apoia. Aliás, o Ernesto Araújo, chanceler do Brasil, fez críticas e referências a esse texto do Zizek. Ele, além disso, nesse capítulo,
faz uma série de comentários que são politicamente incorretos e absolutamente impublicáveis sobre o que ele denomina certos efeitos colaterais potencialmente benéficos dessa epidemia, como, por exemplo, acabar com os cruzeiros transoceânicos, acabar com a frequência na Disney e reduzir a produção de automóveis, né? Eu prefiro, sinceramente, não comentar sobre esse tipo de raciocínio, porque ele dá margem a desdobramentos muito estranhos. Ainda nesse texto, ele cita uma declaração do Viktor Orbán, que é um desses personagens da extrema-direita europeia, segundo o qual não existem liberais, porque um liberal não é mais do que um comunista diplomado. Para aqueles que acham que o bolsonarismo é uma jabuticaba brasileira, esqueçam. Vocês não ouviram falar do Viktor Orbán, que disse, repito, não existe liberal. Um liberal não é mais do que um comunista diplomado. E Zizek, sempre um amante dos paradoxos, diz, abre aspas, mas e se no fundo o oposto for verdadeiro? Se chamarmos de liberais aqueles que se importam com as nossas liberdades e de comunistas aqueles que estão cientes de que só podemos salvar essas liberdades com mudanças radicais, visto que o capitalismo global se aproxima de uma crise. Então deveremos dizer que hoje aqueles que ainda se consideram comunistas são, na verdade, liberais diplomados, liberais que estudaram seriamente porque nossos valores liberais estão sob ameaça e tornaram-se conscientes de que apenas uma mudança radical pode salvá-los. Vou reler. Os comunistas são liberais diplomados, liberais sérios, liberais consequentes. Essas palavras são muito curiosas. Certamente, quem aqui já estudou a respeito, já ouviu ou já leu a expressão de que Marx foi um democrata que radicalizou. Agora, seria muito estranho chamar Marx de um liberal que radicalizou, porque historicamente a tradição liberal não é uma tradição democrática. Ao contrário, é uma tradição antidemocrática. É uma tradição que... Omar, desculpa te interromper. Você está me ouvindo? Eu não te Sim. ouço. Por alguma razão, o seu áudio parou. Em que momento? O seu microfone eu não ouço, por alguma razão. Você está me ouvindo mutar agora? ele e desmutar. Não, não sai som nenhum. Eu não te ouço nada. Que estranho. Aqui está tudo normal. Não seria o som do seu... O seu som ele está saindo pelo Facebook, ele não sai pelo Zoom. Então você pode continuar, que eu vou te ouvindo pelo Facebook, não tem problema. É o Zoom que não está deixando eu te ouvir, mas eu te ouço pelo Facebook. É porque o texto do Zizek fala mal da China. E o Zoom é de propriedade de um chinês. Então deve ser algum mecanismo de controle. Pelo Facebook mesmo. Posso continuar? Posso continuar, João? João Gabriel, posso continuar? Pode continuar, professor. Desculpa, é que o seu som pelo Facebook sai atrasado, então você pode continuar falando, não tem problema. Perfeito. Então, eu vou só concluir esse capítulo e a gente retoma os demais capítulos na próxima temporada. Lembrando mais uma vez, eu estou comentando o capítulo 4 do livro do Zizek. O livro do Zizek chama-se Pandemia, né? Ele tem um subtítulo diferente em português e em inglês. O capítulo 4 do livro Pandemia chama-se Bem-vindo ao Deserto do Viral. E nesse capítulo ele cita o Viktor Orbán, segundo o qual, na verdade, não existiriam liberais. Os liberais seriam comunistas diplomados. E o Zizek propõe um raciocínio oposto. Ele diz que os comunistas são liberais diplomados, são os liberais sérios, os liberais consequentes. E eu vinha comentando que esse é um raciocínio muito curioso, porque se é verdade, historicamente falando, que figuras importantes da tradição comunista, como Karl Marx e Frederico Engels, foram democratas que radicalizaram, né? Democratas diplomados, para usar a analogia do Zizek,
seria muito estranho apresentá-los como liberais radicalizados, porque na história o liberalismo não foi propriamente uma corrente democrática, pelo contrário, né? Pararia por aqui, nós já temos uns 50 minutos de exposição, e na próxima semana a gente vai continuar do capítulo 5 em diante. O próximo capítulo da obra Pandemia chama Noli Me Tangere, que é uma frase que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo teria dito numa certa passagem. E ele, Zizek, que se considera um ateu cristão, confesso, a partir desta questão, discute uma série de aspectos ligados à pandemia. Então, a minha ideia é parar por aqui, porque nós ainda temos pela frente mais 8 capítulos que eu vou comentar, e em seguida vou fazer um comentário geral sobre essa visão que o Zizek tem acerca do comunismo como sendo uma alternativa a este momento, a esta crise que nós vivemos. E isso permitirá também que na próxima sessão o Zoom pare de censurar o João Gabriel, mas isso, como eu falei, deve ser em função do fato de que nós estamos comentando a obra do Zizek, que é profundamente crítica da China, e o Zoom, como todo mundo sabe, é de propriedade de um chinês. Com a palavra, João Gabriel, se você estiver me ouvindo. Peraí, professor, aí que eu tô te ouvindo pelo Facebook, ele atrasa, então o seu áudio chega atrasado para mim. Provavelmente a gente está sendo observado mesmo, então aí cortaram o seu áudio para mim aqui, peraí. Agora sim, eu te ouço atrasado, então eu estava esperando terminar pelo Facebook para eu poder te dar a palavra. Teve uma pergunta da Sandra Leite, e aí é a única pergunta inscrita. Eu aproveito para convidar quem está acompanhando para perguntar, que agora esse momento é para a gente ter uma conversa, um debate sobre o tema, sobre o texto do Zizek. Eu peço desculpas pela confusão toda que deu agora no final, mas eu não entendi o que é, eu já tentei resolver aqui, mas o Zoom realmente decidiu censurar o Pomar para mim, mas o Facebook ainda deixa que eu ouça o professor. A Sandra Leite pergunta, Pomar, seria um governo global essa ideia do Zizek sobre o novo comunismo, enfim? Ela também acha bizarra essa ideia. Veja, o que me preocupa aqui é apresentar as ideias dele tal como ele as expôs neste livro. E ele não explica exatamente como se materializaria essa solidariedade global. Ele dá um parâmetro, que é o funcionamento da Organização Mundial da Saúde, e ele define um princípio, que é a regulação da produção e da distribuição sem atentar para o mercado, e mais a limitação da soberania de certos estados-nações. Este problema, da maneira como ele coloca, é que eu disse que é muito polêmico. Por quê? Porque quando você tem um Estado agindo para reorganizar a economia dentro das suas próprias fronteiras, você pode fazer isso com base na soberania popular, com base na soberania da população que mora nos limites desse Estado. Mas quando você pensa isso sendo feito por um Estado contra outro Estado, você pode simplesmente estar tratando da ocupação de um território, da imposição de uma ordem colonial, de uma opressão imperialista, de uma limitação da autodeterminação nacional. E óbvio que nós estamos entrando num terreno, portanto, que é, paradoxalmente, aquele que ele próprio critica quando, certo ou errado, isso é outro assunto, faz críticas às limitações e à burocracia que ele diz existir na China. Então, digamos assim, um pensador paradoxal, que numa mesma obra faz afirmações absolutamente contraditórias entre si e apresenta como uma ideia de esquerda, e ele claramente faz isso, uma formulação que coincide com ações que, por exemplo, os Estados Unidos e outras potências imperialistas sempre fizeram, porque sempre foi com argumentos civilizatórios,
com argumentos pró-democracia, pró-humanidade, que algumas nações invadiram outras. Portanto, ele não explica como é que se materializaria, ele afirma um princípio e dá um exemplo, mas ele abre uma senda de absoluta e total confusão, na minha opinião. Mas isso a gente vai poder mostrar melhor quando analisarmos os capítulos que faltam da obra, o capítulo 5 até o capítulo 13, que é o que a gente vai tratar no próximo programa, cuja data eu não sei exatamente, mas será a semana que vem. Estou te ouvindo pelo Facebook, eu já vi que você parou de falar por causa da imagem do Zoom. Mas o áudio está completamente atrasado, eu tenho que ouvir pelo Facebook mesmo, porque eu não consigo te ouvir pelo Zoom. Aproveitando que o senhor já terminou de responder a pergunta, eu agradeço, apesar de ainda estar ouvindo a resposta, e a gente também não tem nenhuma outra pergunta inscrita. Tem uma que acabou de ser inscrita, da Alexandrina Lux. Alexandrina Lux, ela pergunta, seria paradoxal, idealista, utópico essa ideia do Zizek? A ideia do Zizek em relação ao comunismo ou em relação a uma sociedade global, eu não acho que seja utópica. A questão é que aquilo que se pode fazer em âmbito de uma nação, de um Estado nacional, e aquilo que se pode fazer em âmbito mundial, exigem procedimentos, na minha opinião, muito diferentes. Porque o ritmo de vida de uma sociedade é mais ou menos homogêneo. Já o ritmo de diferentes sociedades não é homogêneo. E, portanto, é preciso pensar a construção de uma sociedade global em escala mundial com métodos que sejam diferentes daqueles que podem ser efetivos, legítimos, úteis no âmbito de uma nação. Se não for assim, o caminho que resta é o que, de alguma maneira, ele insinua, que é a imposição de uns sobre outros. E é óbvio que há uma contradição. Se você pensar que o teu objetivo é a construção de uma sociedade de liberdade e de igualdade, é contraditório imaginar que isso possa ser imposto de fora para dentro. Então, neste sentido, eu não diria que a visão dele é utópica, mas eu diria que a maneira como ele aparentemente concebe o processo nestes textos que nós estamos analisando, eu estou me cingindo ao que está dito neste livro, tá certo? Contém uma dose de contradição para além do aceitável. Obrigado, Pomar, pela resposta. Tá ótima essa dinâmica de ouvir a sua imagem para. Quando você para de falar, a sua imagem para, mas o áudio continua, mas tudo bem, vamos lá. Tem mais uma pergunta inscrita, eu acho que é a última, e aí a gente pode encerrar e aí ir para a finalização. É do Cláudio Gonzalez, no Facebook. Ele pergunta: o problema da pandemia não é algo recente demais para dar margem à edição de um livro sobre a questão? O Zizek não foi afoito demais? Veja, assim como o Zizek, existem centenas de autores no mundo inteiro que estão produzindo artigos, coletâneas, livros autorais, teses sobre esse tema de história imediata. Então, a questão é se as ideias que ele está defendendo agora vão sobreviver para além do imediato, né? Num curso que eu dei mês passado sobre Gramsci, eu comentei que o Gramsci nunca aceitou a publicação dos artigos dele sob a forma de coletânea, porque ele dizia que os artigos dele tinham sido escritos para comentar as questões do dia e que morriam com o próprio dia. A lógica do Zizek é oposta a essa. Ele acha que tem relevância, evidentemente. Várias das obras dele são coletâneas. E ele é um autor, como eu comentei, muito pop, muito voltado à crítica cultural, à crítica imediata, à vinculação entre os temas da alta filosofia e os temas da vida cotidiana, o que eu acho muito bom que haja pessoas que façam assim. Agora, óbvio, é um alto risco. É um alto risco que nós só vamos verificar a posteriori se as afirmações contidas por ele
são, digamos, sobreviverão ao tempo, né? Então, se ele foi afoito ou não, isso a gente vai verificar depois. Agora, é possível verificar desde já se as opiniões dele têm consistência, independente, não é preciso esperar, por exemplo, alguns anos para ver que a afirmação que ele faz sobre o fim da União Soviética e sua relação com Chernobyl e o elogio do Gorbachev não tem base empírica, ou para verificar que a afirmação que ele faz, baseada na declaração do ministro iraniano sobre o caráter democrático do vírus, é uma empulhação, porque, como em quase todas as doenças desse gênero, as pessoas que têm melhores recursos se protegem mais. Enfim, se ele foi afoito ou não, isso a gente vai ver no futuro, mas já é possível verificar. E é interessante verificar. Com isso eu queria terminar a resposta, porque, veja, nós aqui no Brasil estamos enfrentando uma situação que inclui um governo que tem um pensador por detrás, né? O maior intelectual do Brasil, o senhor Olavo de Carvalho. E o senhor Olavo de Carvalho, gostemos nós ou não, ele é o típico intelectual público, ou seja, ele formula narrativas, interpretações, conceitos, categorias que, por um lado, refletem o pensamento, o senso comum, e, por outro lado, organizam esse senso comum numa certa direção. O Zizek também é um intelectual público, também é um intelectual que participa do debate o tempo todo. E eu acho que isso é uma obrigação, é uma necessidade, na minha opinião, indispensável que intelectuais de esquerda participem do debate político cotidiano. Se não fizerem isso, quem o fará serão os outros. Então, independente da opinião que nós possamos ter sobre esta ou aquela afirmação do Zizek, ou sobre o conjunto da sua obra, eu acho bastante importante que figuras como ele e outras, que eu venho comentando aqui nessa série, participem do debate. Porque é muito ruim imaginar que figuras como Olavo de Carvalho, um exemplo menos nobre, e figuras como Kissinger, o serial killer, estão cotidianamente formando opinião de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas, e não se encontre o mesmo do outro lado. E é óbvio que esse desequilíbrio tem implicações políticas, econômicas e sociais muito graves. Bom, mas de toda maneira nós voltaremos à obra Pandemia no próximo episódio aqui da nossa série, semana que vem, quando eu espero que o governo chinês tenha liberado o João Gabriel para ouvir simultaneamente tudo que eu estou falando. Eu tô vendo o senhor rir, mas eu não faço a menor ideia do porquê que você está rindo, porque eu só vou descobrir daqui a alguns minutos, mas tudo bem. As perguntas estão encerradas, não tem nenhuma pergunta escrita, eu não consigo, essa situação é muito constrangedora mesmo. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui, apesar dessa intervenção mística sobre a fala do Pomar, para que eu não conseguisse ouvir. Agradeço a todo mundo que vai ver gravado também. As perguntas, enfim, o engajamento, e aí eu passo para o Pomar fazer as conclusões finais, que eu vou descobrir daqui a pouco o que ele está concluindo. Mas obrigado, Walter, mais uma vez, pelo tempo. Bom almoço, bom almoço. Obrigado. Aí agora eu consegui receber em tempo. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até a próxima.